Paz do Senhor a todos, esse é o segundo vídeo da série Estude Comigo, Teologia para Pentecostais, livro escrito pelo pastor Walter Brunelli. Aqui nós temos a fotinho dele, olha ali, a fotinho dele. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos trazendo as informações que tem na capa, as introduções, os prefácios, os prolegômenos que está aqui, mas no momento nós queremos focar na história da teologia. Então nós já começamos aqui o prefácio da história da teologia cristã e nós vamos começar na introdução agora nesse vídeo. Entre 30 e 40 minutos será esse vídeo, rapidinho. Paz do Senhor a todos. Eu sou o vosso amigo, vosso irmão em Cristo, Mário Júlio, e sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado por teologia e eu quero estudar esse livro, essa coleção de livros junto com você, para junto aprendermos a palavra de Deus, ok? Vídeo que segue, vamos lá. Gente, introdução. Deixa eu ver se está focadinho o texto, tá. O desafio de escrever uma teologia sistemática pentecostal, particularmente para a realidade da Igreja Evangélica Pentecostal Brasileira, decorre do fato de haver pouca literatura que não seja elementar sobre o assunto. Ok? Está falando qual o assunto? Uma teologia sistemática pentecostal. Falando para a realidade da Igreja Evangélica Pentecostal Brasileira, que é a grande maioria. Ok? Então vamos seguir aqui. Enquanto a fartura de obras por teólogos reformados. Então quer dizer o quê? Que a grande maioria da igreja é uma igreja pentecostal, avivada, mas a grande maioria dos textos teológicos que existem são por teólogos reformados, cuja linha de reflexão teológica tem como pressuposto a teologia calvinista. E nós, pentecostais, a nossa teologia básica é a teologia arminiana, que é totalmente oposta e diferenciada da calvinista. Aí que dá os grandes problemas teológicos na igreja hoje. O calvinismo é determinante não apenas nas questões soteriológicas, mas se espraia também para outros campos da doutrina cristã. Ok? Está focadinho certinho. Por falta de material mais específico dentro do pentecostalismo, muitos estudantes da Bíblia têm recorrido obras de escritores reformados, bebendo sua fonte, sendo influenciados por tais escritos, assim acabam adotando as críticas veementes às doutrinas pentecostais sem critérios mais profundos. O que acontece? Os teólogos reformados, eles fazem grandes ataques, muitas vezes, a maioria das vezes injustificados, injustos, ataques muitas vezes grosseiros à teologia e à igreja em si pentecostal. Tratam-nos com inferioridade, tratam-nos de uma forma muito grosseira. O que acontece? Os jovens teólogos acabam indo para esses estudos, para essas leituras, e eles acabam colocando para dentro de si, concordando com esses teólogos, e acabam repulsando, ignorando e se afastando do movimento teológico pentecostal. E eles se tornam, muitas vezes até dentro da igreja pentecostal, teólogos reformados e acabam se afastando da doutrina em que eles foram formados, que eles começaram a sua vida cristã e vão para uma doutrina reformada. Ok? Esta obra não tem a presunção de menosprezar nem criar polêmicas aos pensamentos divergentes dos teólogos de tradição reformada, mas traz à tona a ênfase pentecostal sobre os principais temas discordantes, a fim de fornecer dados esclarecedores sobre as crenças pentecostais e desfazer alguns mitos injustamente criados pelos tradicionais contra a fé pentecostal. Aqui nós temos, você viu que foi tratada a palavra reformados, escritores reformados, e aqui ele fala tradicionais. Tem gente que entende que os reformados são somente os irmãos calvinistas, ou até os luteranos, e não os pentecostais. Mas aqui, ó, me lembrei desde o outro vídeo, quando eu me lembrava qual era a origem desse texto aqui. Existem os reformados tradicionais,
que são os reformados que vêm desde o início da reforma, que fizeram a reforma. Tradicionalmente, eles são os reformados tradicionais, são os luteranos e os calvinistas. Ok? Só que nós temos também os reformados pentecostais ou os reformados carismáticos, ok? Os reformados avivados, também pode ser chamado, que viemos desde a partir de 1901, quando o primeiro dia do ano do século XX, em que houve uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ou 1906, a partir da Rua Azusa. Então, existem os reformados pentecostais, que é formado pelos pentecostais tradicionais, que é a Assembleia de Deus, e aí outras igrejas. Os carismáticos são as igrejas que não eram pentecostais, mas alguns irmãos receberam o batismo do Espírito Santo pela influência, e para não ser comparado, chamado pentecostal, eles colocaram o nome como carismático, porque carisma é dom. Eles recebiam os dons do Espírito Santo. E também nós podemos colocar aqui junto os neopentecostais. Ok? Então, essa informação que eu queria trazer. É verdade que a barreira de separação que distanciou os pentecostais dos tradicionais por tantos anos caiu por terra. Para a maioria dos denominacionais históricos, os pentecostais são vistos e aceitos com maior respeito, ainda que eles raramente tenham sido rejeitados. Pastores presbiterianos, batistas e metodistas sempre pregaram nos púlpitos pentecostais, mas a recíproca nem sempre foi a mesma. Os pastores pentecostais sempre foram tratados como ignorantes e o povo pentecostal como cristãos inferiores, como se eles fossem uma casta superior, e muitos nem entendem como os pentecostais que sendo salvos. Eles tratam como sendo salvos somente os reformados. Com o ingresso de jovens nos seminários teológicos tradicionais, a inimizade foi caindo por terra e hoje já não é raro ver pregadores pentecostais com oportunidades em igrejas tradicionais. As divergências teológicas ficaram reservadas no campo da razão, enquanto o amor cristão ganhou acentuado lugar no coração de ambos, embora continue havendo não só divergência, mas ataques veementes aos pentecostais por parte de alguns, não todos. Alguns tratam com muito respeito e ainda dizem que somos irmãos e temos uma teologia correta, a única coisa que com um ponto de vista diferente do deles. Alguns aceitam, mas outros ainda mesmo assim não aceitam. Muitos guardam as armas, mas não se pode dizer que a guerra acabou. O pentecostalismo clássico, com exceção da Congregação Cristã do Brasil, produziu muita literatura, incluindo livros, revistas, jornais, revista de escola bíblica dominical e artigos. Espalhou-se a doutrina através desses materiais, garantindo a transmissão das suas tradições teológicas. Os pioneiros do movimento pentecostal sempre se mostraram preocupados com a preservação das doutrinas básicas que deveriam reger os crentes. Porém, aquela geração pioneira passou e o que se vê depois disso é o surgimento de inúmeros pregadores e mestres que aparentemente desconhecem os mesmos costumes concernentes, os mesmos princípios tão defendidos por aqueles guardiões da fé. O que acontece? Olha só. Os pioneiros do movimento pentecostal sempre se mostraram preocupados com os serviços, com a preservação das doutrinas básicas. Os pioneiros, mostraram preocupados com a preservação das doutrinas básicas, que deveriam reger os crentes. Porém, aquela geração pioneira passou. E o que se vê depois disso é o surgimento de inúmeros pregadores e mestres que aparentemente desconhecem os mesmos princípios tão defendidos por aqueles guardiões da fé. Refiro-me não aos velhos usos e costumes concernentes à indumentária e à aparência pessoal, mas à teologia. Os missionários escandinavos e os seus alunos
diretos estavam entre eles. A maioria era formada por homens com pouca instrução formal, mas esses compreendiam bem o sentido da fé e surpreendiam ilustres conhecedores da palavra de Deus, pois sabiam defender a fé que uma vez foi dada aos santos, inclusive quando a linguagem era repleta de erros gramaticais. O pentecostalismo, devido à sua expansão e ao seu crescimento, precisou ser adjetivado. Há uma necessidade de destacar a diferença entre o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo, seguindo a sugestão de Paul Freston sobre as três ondas. Na primeira onda, que lá nos Estados Unidos houve a primeira onda. Houve a primeira onda a forma de pentecostalismo, depois de um tempo houve uma segunda onda, depois de um tempo houve a terceira onda. Aqui no Brasil, essas ondas, como eles chamam, foram misturadas, então houve um tipo de pentecostalismo, enquanto aquele ali se mantinha, começou a surgir outro tipo de pentecostalismo e aquele continuou. Depois começou a existir outro tipo de pentecostalismo e esses dois continuavam, elas foram se mesclando e os três se manteram de forma paralela. Nos Estados Unidos, uma onda de pentecostalismo, aí quando veio outra onda, essa aqui se enfraqueceu e começou a sumir. Quando veio a terceira onda, essas duas aqui, essa aqui já não tinha mais e essa aqui foi se apagando e veio essa terceira, ok? Então como ondas, e aqui não. É mais entendido de uma forma, a primeira onda aparece as primeiras igrejas pentecostais. Aqui no Brasil ele botou como a Igreja Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus. Essa aqui começou no Brasil um ano antes. E a Assembleia de Deus. Na segunda onda, aqui no Brasil é destacado na segunda onda dessa forma aqui. Elas vão se mantendo, vai vindo novas, mas as antigas não se apagam, as ondas não acabam, elas mantêm uma paralela à outra, só que cada uma do seu ponto de vista. A segunda onda vem a Igreja Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja Pentecostal Deus e Amor, destacam-se, ok. Na terceira onda, a Igreja Universal do Reino de Deus surge como uma grande representante do neopentecostalismo, o qual reúne uma infinidade de igrejas hoje. A teoria das três ondas abriu um caminho para os cientistas da religião classificar as igrejas pentecostais, distinguindo-as entre pentecostalismo clássico e neopentecostalismo, ainda que o critério de Freston seja mais cronológico. Eu já colocaria assim, pentecostalismo clássico, ok, Assembleia de Deus e as derivadas dela, que é Pentecostes, os Pentecostes carismáticos, ok, esses Pentecostes carismáticos, que são, exemplo, pastores, líderes da igreja batista, recebiam o Espírito Santo, recebiam os dons, eram batizados do Espírito Santo, mas eles não queriam ser classificados como pentecostais. E aí o que eles faziam? Eles diziam que eles eram carismáticos, não pentecostais. Era tipo uma vergonha. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, mas eu não quero ser classificado. Então houve esse aqui. E aí temos um segundo, que já vem mudando um pouquinho, que vem nascendo da pentecostalismo clássico, o que aí nasce mesmo como pentecostais são essas aqui, Brasil para Cristo, Quadrangular e a Igreja Deus e Amor. E depois, que aqui vai ser explicado, uma outra forma de pensar, a Igreja Universal e suas semelhantes. Olha só. A teoria das três ondas abriu um caminho para o cientista da religião classificar as igrejas pentecostais, distinguindo entre pentecostalismo clássico e neopentecostalismo, ainda que o critério de Freston seja mais cronológico, porque ele era na realismo, que é na mente dele, na realidade dele, que é diferente da nossa. Os novos modelos de igrejas pentecostais, denominados por Paul Freston, de igrejas
da segunda onda inicialmente divergiam do pentecostalismo clássico na liturgia, ao substituir os hinos tradicionais dos inários evangélicos, que aconteceu lá, pelos corinhos, ao som de palmas e ao colocar maior ênfase nas orações pela cura divina, mas com o tempo, o surgimento dos novos modelos pentecostais de crescimento espantoso começaram a trazer novas ênfases teológicas da confissão positiva. Aqui, cadê o 2, o 3? A confissão positiva, a qual nasceu a partir do positivismo teológico. Positivismo teológico nós temos aqui, ó. Você consegue ver? Tá folgadinho? Tá. Se você tiver na televisão, numa tela grande, fica mais fácil de você ler. Ou pegue o seu livro, venha comigo lá embaixo. Tem aqui, ó, ponto 3, referência 3, corrente que nasceu nos Estados Unidos, 1950, aproximadamente, em que se acredita no poder da mente. Essa crença, cujos mentores intelectuais procedem da seita Ciência Cristã, fundada em 1866 por Mary Baker Eddy, acabou penetrando em algumas lideranças evangélicas com a teologia da confissão positiva. Essa aqui, se você quiser pegar mais informações, anote, escreva, volte para trás, leia de novo e pesquise na internet, você vai ter mais informações sobre a origem da igreja neopentecostal. Ok? Como se desenvolveu a teologia cristã? A teologia cristã não nasceu nos seminários teológicos. Vamos ver quanto está de vídeo? 16. Nós temos ainda um bom tempinho, uns 13 minutos para fazer meia hora de vídeo. Eu acho que nós vamos ver se vamos por aqui. A teologia cristã não nasceu nos seminários teológicos. Ela não é fruto de uma iniciativa que demanda a criação de uma grade curricular em que as disciplinas eram dispostas por uma didática selecionada de matérias, como se vê hoje nos seminários teológicos. Então, teologia não nasceu assim, vamos estudar Deus, estuda Deus. Vamos estudar o Filho, estuda o Filho. Vamos ter uma matéria para o Espírito Santo, agora para o homem, para o pecado, para a salvação. Vamos estudar o fim dos tempos? Vamos. Vamos juntar tudo que tem sobre cada informação? Vamos. Não. A evolução do pensamento teológico foi marcada por lutas. Pensa aí, vai colocando na sua mente. Como é que foi a formação do pensamento teológico? Foi marcado por lutas. Hoje você tem uma apostila, você tem ainda um vídeo ainda que você pode assistir. Você pode anotar no seu livro. Você tem os 10 teologias, as 10 matérias da teologia, e tem outras matérias que você pode melhorar essas 10 teologias, 10 matérias de teologia. Pode reforçar elas, trazer mais conhecimento sobre cada uma delas. Foi marcado por lutas tribunais, perseguições e mortes. Ok? O que veio fácil para nossas mãos na história conta que para muitos dos nossos irmãos não foi nem um pouquinho fácil. Ok? Muito sangue foi derramado na construção da teologia cristã. A opinião de uns e a obstinação de outros, somadas à intransigência dos que defendiam interesses institucionais, levaram líderes e nações a guerrearem uns contra os outros. O pessoal guerrearam por interesses religiosos, através de discussões teológicas sobre qual forma aquela teologia devia ser vista ou não. O espírito de amor e de paz, tão defendido pelos apóstolos, pelos baluartes da fé, o apóstolo Paulo estava certo do que aconteceria após sua morte, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si.
Atos 20, 29 e 30. Já nos dias apostólicos, era forte a presença de algumas heresias no seio da igreja. Por um lado, Paulo debateu com os judaizantes, queria que os convertidos de outras nações também praticassem o sábado, a circuncisão, todos os rituais, as exigências aos judeus que eles praticassem. Então, judaizante, para ser cristão, você tinha que praticar todos os rituais judaicos, que queriam manter os crentes presos às regras e às tradições judaicas, privando-os de desfrutarem da liberdade que há em Cristo. Do outro lado, também debateu com os gnósticos, os quais misturavam filosofia com a doutrina cristã. O que eu disse? Filosofia com a doutrina cristã. Eu já vi cristão muito aprofundado em Deus, apaixonado por Deus, apaixonado pela Bíblia, entrar em confusões teológicas, espirituais e de certeza da sua fé através da filosofia. Se aprofundou em filosofia e se afastou de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Se tiver necessidade, se tiver importância, se você vê necessidade, ore e estude teologia, mas não perca o foco na fé em Cristo. Confundindo os crentes com suas heresias absurdas, está falando dos gnósticos. Muitas outras questões alheias ao pensamento cristão ainda seriam plantadas pelo diabo para desviar do seu propósito inicial. Não apenas algumas pessoas, mas toda a igreja de Jesus, transformando-a em uma grande e prostituída instituição. Os líderes delas já eram chamados de pais no segundo século. Do segundo século ao quarto século, a igreja foi dando sinais de adoecimento com a semeadura de grandes heresias. Ok? Que nós começaremos o estudo dos pais apostólicos, que literalmente agora começa o nosso estudo mesmo. Aqui, ó, você vai ver, tem muitas marcações, tem muitas coisas escritas. Então, no próximo vídeo nós vamos estudar isso aqui. Provavelmente vai dar o tempo. Ok, vou encerrar por aqui. Não importa uns videozinhos mais curtos, mais altos, importa que nós aprendamos. Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E vamos embora. Vida que segue. Quando o vídeo vai seguir, eu vou tirar aqui o espelho. É vídeo que segue. Quando acaba o vídeo, vamos pro próximo. Vida que segue. Sejam abençoados em nome de Jesus e vida que segue. Até mais.